Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à emissão número 6 de Throw Away the Camera. Hoje vamos falar sobre dois filmes que tratam a fotografia. Olá, boa bem. Noite a todos. Bem-vindos à emissão número 6. Há muitos filmes onde os fotógrafos são figurados como personagens principais ou como secundárias, mas que obedecem infelizmente aos demasiados clichês que os fotógrafos estão na mente das pessoas. Os fotógrafos ou são mulherengos ou são pouco inteligentes, mas nestes dois filmes que eu hoje aqui trago para falar, os fotógrafos e a fotografia têm efetivamente um papel interessante e importante no enredo do filme. Ora bem, antes de irmos a esses filmes, quero falar um pouco sobre o que se passava com a fotografia e a relação entre a fotografia e o cinema. Inicialmente, a fotografia servia para promover as estrelas, tanto femininas como masculinas, e levar as pessoas a ver os filmes. Portanto, estas fotografias de publicidade em estúdio, nomeadamente havia um estúdio francês muito, penso que ainda está em atividade, que é o estúdio Harcourt, onde se especializaram em fazer retratos com iluminação muito cuidada para dos atores e atrizes, para levar as pessoas a vê-las nos filmes. Portanto, temos aqui uma pose clássica de Humphrey Bogart. Aliás, aqui temos mesmo com o logotipo o ator Fernandel, que foi conhecido nos anos 50 por fazer uma série de filmes, nomeadamente a série Dom Camilo. Aqui com as suas publicity shots, essas fotografias que geralmente existiam nos lobbies dos hotéis, dos cinemas, com o nome do filme, os atores, o realizador, e falavam dos filmes que iriam estrear daqui a algum tempo, e alertavam as pessoas para ficarem à espera. Portanto, isso foi algo que desapareceu com o tempo. Hoje em dia isto já não existe, tudo na net, os trailers e essas entrevistas, mas neste momento, nesta altura, isso não existia. Portanto, existiam apenas revistas dedicadas ao cinema, ou as cinéfilas e as outras mais dirigidas ao público em geral, e estas fotografias que são espetaculares. Portanto, as próprias vezes dos filmes, este é um estilo de Casablanca, que foi todo filmado em estúdio, de qualquer maneira. Ou aqui mais outra fotografia de uma atriz, algumas a cores, portanto, e as publicity pics, neste caso Free Bogart, Rita Hayworth, um casamento. Aqui também temos outro exemplo do que hoje em dia se chama os teasers. Portanto, este estilo pertence a uma série de filmes que se chamava Os Perigos de Paulina, que apresenta sempre a heroína em situações impossíveis. É um termo técnico chamado o cliffhanger, ou seja, neste caso, parece que ela vai ser atropelada por um comboio. Como é que será que ela conseguirá escapar? Veja na próxima semana o novo filme dos Perigos de Paulina. Portanto, todos aqueles teasers que hoje em dia se fazem com grandes meios, neste caso, uma simples fotografia com um comboio parado e uma atriz com um jogar de horror a antecipar que irá ser atropelada por aquele monstro de ferro. Temos aqui um publicity shot que deve ser, não tenho indicação, mas quase se fosse um King Kong um bocadinho pequeno. E portanto esta era essencialmente a relação da fotografia com o cinema. Havia os fotógrafos de cena e havia as fotografias dos atores e das atrizes que tinham como objetivo levar as pessoas ao cinema e pagar o seu bilhete. Ora, o filme que eu trago aqui hoje
Sometimes reality is the strangest fantasy of all. The films of Michelangelo Antonioni speak every language. This is his first in English. What's your name? What do they call you in bed? Blow Up, starring Vanessa Redgrave, David Hemmings, and Sarah Miles. Blow Up is the most critically acclaimed film of the year and winner of 2 Academy Award nominations, including Best Director. Antonioni's camera never flinches at love without meaning, murder without guilt. At the dazzle and the madness of London today, you are an eyewitness to what's happening in a world where the beautiful and the bizarre take on new forms and hold new fascinations. Blow Up is an astonishing glimpse of today, seen through Antonioni's camera, his color, his London, his first English language film. I thought you were supposed to be in Paris. I am, but Someone's been killed. yeah, I was right. I want you to see the corpse. Blow Up, the Carlo Ponti production. Wait a minute, come on. That's good. Hunch more. That's good. That's good. And the hair back, and the hair back. Come on, that's great. That's great. That's good. Good. Come on, more of that. More of that. Now give it to me. Really give it to me. Come on now. Straight as fast as you can. As fast as you can. Give it to me. Give it to me. Come on, right forward.
good, that's good. And again, this side, lean right forward, lean right. Hand up. That's great. Just touch the face, that's very good. And again, run this way, touch the face again. Good, now the hair, marvelous, that's great. Good, yes, the hair, much more. Good, that's great. Yes, that's great, that's good. Yes, go on, and again. Oh, hold the hair down. Again, good. Okay, Reg, 50. On your back, go on. Yes, now really good. Come on, work. Great, and again, go on, back, arms up, stretch yourself, really, great. And again, go on, go. Great. That's it, keep it up, lovely. Yeah, make it come. Great. No, head up. Love for me. Now, go on, yes. Hello? Yeah, hold on. It's Peter. Ora, e como viram, ali tivemos... desculpa que eu tive aqui uma questão técnica para resolver. E como viram, aquela cena foi uma cena bastante quente. Ora, e onde é que... E até aqui o filme parece... apresenta um fotógrafo um pouco empático, portanto um fotógrafo autocentrado, mas no entanto o que é interessante aqui nesta fotografia moda é que antes desta explosão no início dos anos 60 do fotógrafo como David Bailey e Terence Donovan, que mais ou menos foram um pouco modelo para o fotógrafo do autor David Hemmings, a moda britânica era muito parada, era essencialmente em estúdio, mas uma coisa muito formal. Portanto, houve aqui tal como na música houve uma revolução, também na fotografia moda começou a haver uma revolução, principalmente que os fotógrafos começaram a mexer-se e tal como este fez. Aliás, o próprio Antonioni visitou Londres e visitou vários estúdios para ver como as coisas processavam. E aliás esta filmagem em estúdio é feita numa filmagem de um dos estúdios de um fotógrafo inglês onde ele viu sessões de moda e de retrato, portanto para se basear um pouco neste coisa, e agradou-lhe bastante este tipo de movimento. Ora, e agora onde é que entra a parte que eu acho verdadeiramente interessante e que é a base deste filme e do próprio título, que é o blow-up, ampliação. Blow-up neste caso é ampliação. Ou seja, a certa altura do dia, o fotógrafo vai até um parque para fotografar. E aqui temos um publicity still. Portanto, vocês veem aqui ele, a certa altura, pula uma cerca. E temos aqui o fotógrafo de cena a fotografar o fotógrafo a pular a cena. Portanto, com o resto da equipa de filmagens nesse dia. Ora, ele vai até um parque e encontrou um casal a beijar-se. Então ele pega na máquina e, claro, fotografa, porque acha interessante. Ora, o que acontece é que a certa altura a mulher que estava a beijar o homem repara
e veio atrás dele, tenta que ele lhe dê o filme, coisa que ele, pronto, consegue enganá-lo e ele não lhe dá o filme. Agora, ele a certa altura, quando está a examinar as fotografias que tirou no parque, repara em determinados pormenores dos negativos, ampliados com uma lupa, e começa a verificar algumas coisas e fica com curiosidade e começa a fazer ampliações cada vez maiores para tentar encontrar algo que ele não percebe muito bem o que é. Ou seja, em algumas dessas ampliações ele verifica que há ali um homem com uma arma. E a certa altura, mais tarde, outra fotografia que ele tirou num segundo momento, parece haver ali um corpo. Ou seja, pelo menos pelo que lhe parece, através de uma ampliação extrema do negativo 35mm, que há ali alguém que parece um corpo. O homem que estava ali há pouco a beijar a mulher está neste momento caído, portanto indica que pode haver ali um assassinato. Ora, é essa capacidade do filme e a condensação de ampliação extrema com o grão que torna as coisas um pouco indistintas. Quem ampliou fotografias analógicas com ampliador e com os negativos com um negativo 35mm, sabe que há um limite para a resolução e para a clareza das imagens. Portanto, a partir de certo nível de ampliação, só vemos o grão dos sais de prata que fazem a base do negativo fotográfico. Ora, eu agora vou passar aqui a cena onde ele começa a ampliar as fotografias e onde se vê, então, pouco a pouco, o que é que aparece. Repara, eu acho que é este utilizar da própria característica do negativo e das ampliações que faz com que este filme efetivamente respeite a fotografia e seja um retrato muito real das possibilidades de ver para além da vista humana que a fotografia traz. Portanto, é daí que eu acho que este seja um excelente filme para representar um fotógrafo. Reparem as ampliações cada vez maiores. Portanto, ele começou por ter só as fotografias pormenores dos dois, do casal, mas depois começa a ampliar apenas as partes do negativo onde acha que há algo que ele quer perceber melhor. Portanto, faz cada vez ampliações mais extremas de pequenas partes do negativo. Reparem aqui, a mulher olha para o lado, ou seja, está preocupada com outra coisa, e há ali um homem nos arbustos e a arma, ou seja, muito provavelmente a mulher atraiu o homem àquele sítio. Nesta altura em que ela repara que é ali o fotógrafo, ela fica atrapalhada, o homem estranha, não percebe porquê, e aqui ela vem atrás do fotógrafo. Mais tarde ele apanha, e aqui parece a mulher juntamente com o que parece ser um cadáver lá ao fundo.
Ron? Something fantastic's happened. Those photographs in the park. Fantastic. Somebody was trying to kill somebody else. I saved his life. Fantástico, um assassinato fantástico. Realmente aqui o personagem do fotógrafo tem aqui algumas coisas muito pouco humanas às vezes. Mas, enfim, se não conhecem o filme, vejam porque vale a pena. Tem também, para os fãs da música dos anos 60, tem o pormenor que aparece o grupo Yardbirds a tocar uma música, como parte de uma cena do filme, onde, na altura em que tanto Jeff Beck como Eric Clapton estavam na formação, portanto, dois fantásticos guitarristas, no momento em que eles estavam juntos na formação, aparecem e foram imortalizados neste filme. Portanto, aconselho o visionamento deste filme a todos os que gostam de cinema e fotografia. Ora, Nicaragua, 1979. It's June 10th, the evacuation of Leon. Their job is reporting the news. They freeze truth in pictures. They put war into words. Forget the Pope, Charlie. You got the Pope someplace every week. It's a big story down here because it's the first sign of fighting in Managua. Were you guys making it before she split? No. For God's sake, Alex, we're friends. But they fell in love in a country under fire. What side are you on? I don't take sides. I take pictures. We all know the revolutionaries are going to win, don't we? Who's Raphael? Comandante Rafael, the most popular leader of a most popular democratic revolution. Who can they trust? Are you a spy, aren't you? Nobody's a spy anymore. And you're a businessman? That sounds good. Wait a minute, I'm a journalist. They are threatened by the army, Your camera. lied to by the president, Raphael is dead. He has been killed in an ambush near Matagalpa. I think Raphael is alive. I'm gonna find him. what can they believe? He knew I'd find Raphael. He wanted me to. They are used by the CIA, You are murderer. Murder. Murder is a word for criminals. I have a job to protect the stability of a continent. betrayed by the mercenaries. Do you get paid by the hour or by the body? I get paid the same way you do. Until they see too much. Something happening to us. Yeah, I think it is. Until they feel too much. Until they must take action. Simone says you killed him. I thought the war would end soon. How many reasons do you want? Action that could cost them their lives. On this roll of film, in the camera of a U.S. photojournalist, under fire on all sides, is one hell of a picture. Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy, Jean-Louis Trintignant. Under Fire.
Ora, há aqui uma questão neste filme que eu acho muito problemática, que é, a certa altura, quando falam do comandante Rafael, o comandante Rafael efetivamente está morto e o Nick Nolte fabrica uma foto onde parece que ele está vivo. Portanto, isto é um plot twist, que é um filme nitidamente que toma o partido, digamos, dos revolucionários, mas é algo que um fotojornalista mas nunca deve fazer. Portanto, nunca deve fabricar uma foto. Foi uma manipulação ali de isto é para ajudar os revolucionários, que o Somoza é um filho da mãe de todo tamanho. Portanto, isto é a justificação que é dada, mas um fotojornalista nunca o pode fazer. Portanto, não pode ser. Não é possível manipular as coisas dessa forma. Portanto, o fotojornalista tem um dever de ser, digamos, factual e objetivo. Se o deixa de ser, já não é um fotojornalista, já pode ser um ativista, o que quiser, mas já não é um fotojornalista. Portanto, só há esta questão aqui neste filme que eu sempre achei assim um pouco borderline, ok? Agora, efetivamente, houve um fotojornalista que ficou conhecida pela sua reportagem sobre a Nicarágua, mas não foi um homem, foi uma mulher, foi a Susan Meselas, que fez um espetacular livro sobre esta revolta popular. Portanto, aqui estão as fotografias da revolta que ela tirou na altura, neste caso aqui já é no fim, quando entram em Manágua os revolucionários da Frente Sandinista. E aqui esta fotografia do Cocktail Molotov Man, que foi a certa altura utilizada pela frente para postas, para cartazes, que é uma fotografia espetacular. Portanto, uma garrafa de Pepsi Cola ser atirada contra as forças governamentais por um guerrilheiro. Portanto, isto são fotografias reais da altura, quando os fotojornalistas arriscam efetivamente a vida para fazer a reportagem. Portanto, é um filme, no filme Under Fire, dá um retrato razoável de um fotojornalista, onde o mostra como uma pessoa empenhada. Mas devo dizer uma coisa dos fotojornalistas americanos. Efetivamente havia uma série de fotojornalistas americanos que trabalhavam para publicações, mas a cena das agências, as agências maiores eram as agências francesas, a agência Gamma, a agência CIPA, todas elas dominavam o mercado. Sim, também havia fotojornalistas a trabalhar para revistas americanas e jornais americanos, mas nesse aspecto os fotojornalistas franceses dominavam, digamos, as coisas. E portanto, claro, o filme é americano, havia que dar um pouco de destaque a um fotojornalista americano. Mas há essas questões. De qualquer maneira, tudo isto é um mundo que já desapareceu. As grandes agências já se desabaram, portanto, dos anos 60, 70, 80, foi a época dáurea das agências de notícias, dos fotógrafos que iam cobrir a atualidade por todo o mundo para alimentar as revistas semanais e os jornais diários. Tudo isso acabou por desaparecer nos anos 90, as agências ou faliram ou... Isto é um mundo que já não existe. Portanto, hoje em dia, aliás, é uma altura em que as imagens tinham efetivamente poder e podiam levar as pessoas a mudar de opinião em relação às coisas. Hoje em dia, nos feeds, há uma imagem, depois a seguir há mais 500, 600, tudo se dilui. Portanto, hoje em dia a imagem continua a ter poder, mas os streams estão... A sessão contínua de imagens dilui o seu valor, e hoje em dia já não... próprios fotojornalistas já não têm o poder, infelizmente, que tinham de nos mostrar coisas que deviam ser corrigidas no mundo. Portanto, é triste, mas é um facto. Ora,
Aperture. Aqui temos agora uma pequena demonstração de um livro editado recentemente pela Aperture sobre todo o trabalho da Suzanne Meselaz, desde os primeiros trabalhos no fim dos anos 70 sobre os strippers de feira de Nicarágua e também o trabalho que ela fez em 2004 cá em Portugal, na Cova da Moura. Portanto, é um livro muito interessante onde ela fala sobre todos esses trabalhos e o método de aproximação, como é que ela trabalha e o porquê das coisas. Portanto, olha aqui neste momento aqui o pessoal ali perto da Amadora. Portanto, é um trabalho, de qualquer maneira, os fotojornalistas continuam a ser muito necessários e não os cidadãos repórteres, como a certa altura foram chamados, não têm a capacidade nem o treino que estes guerreiros da imagem tinham. Portanto, é algo que nos deve levar a pensar efetivamente sobre o poder das imagens e a diluição desse poder que temos hoje em dia, do ruído que domina as redes sociais e os meios de comunicação, onde efetivamente o que é importante reter muitas vezes nem sequer é referido ou então é afogado num mar de irrelevâncias. Ora, e esta foi a 6ª edição de Throwaway da Câmara, com algumas questões técnicas aqui de última hora, já que o meu computador teve uma pane e quase não consegui fazer esta transmissão. Portanto, houve aqui umas falhas no som, porque isto, enfim, mas peço desculpa por essas falhas e não sei, portanto, tenho aqui 2 pessoas a verem, não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar, alguma dúvida, algo que queiram dizer aqui no chat, que terei todo o gosto em responder. Obrigado pelo comentário, João. Espero que tenhas gostado. Bom, uma das coisas que nunca passa de moda são os retratos dos atores e das atrizes, que continuam a fazer correr rios já não de tinta, mas de rios de eletrões e bits e bytes nas redes, ou seja, uma boa imagem nunca desilude e faz-nos sempre pensar não só nos atores, mas nas personagens. Bem, então, não é só o fotojornalismo, então o que é que está mais a desaparecer, João? Já agora conta aí o que é que achas que também está a desaparecer para além do fotojornalismo. O jornalismo. Isso seria um outro throwaway da Câmara. Se calhar era o throwaway da paper. O treino jornalístico que se continua a ensinar é útil. Aliás, qualquer pessoa poderia ganhar alguma coisa em conhecer os princípios bases do jornalista. Mas pronto, hoje em dia as pessoas fogem um pouco das coisas mais complicadas. Mas pronto, não quero tornar-me aqui um velho resmungão. Bem, a fotografia
fotografia, na era da fotografia descartável. Bem, as máquinas descartáveis eram analógicas, hoje em dia é a fotografia esquecível, talvez. Mas sim, neste caso estamos aqui com estas fotografias todas que estamos a ver, é um mundo já desaparecido, o mundo dos anos 70 e 80 da América do Sul. Hoje em dia as sociedades tornam-se cada vez mais complexas, mais, não é bem, sim, são multiculturais, mais misturadas, mas por outro lado os problemas também se complexificam. Mas acho que agora é tempo talvez de terminar este live e agradecer a quem me acompanhou. Portanto, este vídeo fica disponível já a seguir no Facebook, e eu colocarei a gravação do mesmo no meu canal do YouTube, no Retorta. Portanto, obrigado a todos e uma boa noite, e não se esqueçam de fazer e de ver boas imagens. Obrigado.